Olá, meu nome é Laura Drebes, eu sou estudante do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Campus Osório, e hoje eu vim falar sobre o meu projeto de pesquisa, na qual sou orientada pela professora Flávia Tordowski e co-orientada pelo professor Cláudio Soares. Nosso trabalho identificou duas situações que me deixaram muito intrigada: a quantidade elevada de plásticos e resíduos agroindustriais que estão dispostos no meio ambiente. Quero começar falando sobre os plásticos, destacando os descartáveis, afinal, eles são muito versáteis no dia a dia da população. De acordo com pesquisas, aproximadamente 40% da fabricação mundial de plásticos abrangem canudinhos, sacolas e embalagens no geral. O problema é que muitas vezes não percebemos os malefícios que o consumo destes polímeros causam a todo o ecossistema de vida na Terra. É importante ressaltar que os plásticos estão onipresentes no planeta, pois, além de todo aquele lixo que é perceptível a olho nu, esses plásticos eles fragmentam-se em milhares de micropartículas, os chamados microplásticos, que acabam se espalhando por todo o ambiente. A grande maioria dos plásticos produzidos não são biodegradáveis, provocando assim um acúmulo excessivo desses polímeros na superfície terrestre, nos mares, onde podem ser ingeridos por animais marinhos, e ainda causam riscos à saúde humana. Pesquisas afirmam que a contaminação por BPA, que é o bisfenol A, um composto orgânico sintético que compõe os plásticos, está relacionado na causa de distúrbios hormonais e até mesmo alguns tipos de câncer. Em relação aos resíduos agroindustriais, o litoral norte gaúcho, região que eu vivo, é um grande produtor de milho, mas isso se estende por todo o nosso país. Afinal, o Brasil é considerado o terceiro maior produtor de milho do mundo. Um problema que acontece com bastante frequência é o descarte do sabugo do milho. Aquele mesmo que é jogado no lixo após as pessoas comerem milho na beira da praia. Esse mesmo problema acontece nas agroindústrias, só que os resíduos são descartados em grandes quantidades e suas aplicabilidades ainda são pouco utilizadas, mas quando usadas, geralmente acabam destinadas para geração de energia através da queima ou para alimentação de animais. No ano de 2019, por exemplo, o Brasil produziu 107,375 milhões de toneladas de milho, o que lhe rendeu o título de maior exportador do mundo desse produto. Desse montante, 19,33 milhões representam o sabugo, tornando essa matéria bastante abundante e de fácil obtenção. Unindo esses dois fatores, surgiu o nosso problema. Será que é possível desenvolver filmes plásticos biodegradáveis utilizando um resíduo agroindustrial? Diante disso, a presente pesquisa tem como objetivo desenvolver uma alternativa aos plásticos descartáveis, como os canudos, através do desenvolvimento de filmes biodegradáveis utilizando como matéria-prima o sabugo de milho. Quando eu me inscrevi para a FETEC, os resultados que eu havia obtido ainda estavam na parte da revisão bibliográfica. Por isso, eu estou na categoria em concepção. Felizmente, durante os últimos dias, eu pude avançar com a minha pesquisa, pois os níveis de contaminação e transmissão da Covid-19 no meu estado, que é o Rio Grande do Sul, diminuíram. Dessa forma, eu pude ir ao laboratório e iniciar os testes preliminares, mas claro, tomando todos os cuidados e usando sempre a máscara. A metodologia utilizada foi a seguinte: realizei uma pesquisa bibliográfica no portal CAPES e Google Acadêmico e não encontrei nenhuma pesquisa que utilizasse essa matéria-prima in natura para a produção de filmes plásticos biodegradáveis, tornando assim o presente projeto inovador. Encontrei que as características físico-químicas do sabugo do milho apresentam ser apropriadas para nosso objetivo, isso porque ele é um material que contém um carboidrato capaz de propiciar a formação de filmes. Após a pesquisa bibliográfica, demos início aos testes no laboratório. Primeiro, coletamos os sabugos de milho nas agroindústrias da região. Após isso, foi necessário higienizá-los com hipoclorito de sódio, enxaguar em água corrente, secar em estufa e então fazer a moagem em um moinho de bancada para transformar esse resíduo em uma farinha. Obtivemos então a farinha da matéria-prima e demos início à produção das soluções filmogênicas para a produção dos filmes através do método de casting. Os testes preliminares com diferentes concentrações dessa farinha foram realizados, utilizando também diferentes quantidades de amido de milho e glicerol. As soluções foram adicionadas em placas de Petri e pesadas. Logo após, essas placas foram colocadas na estufa.
Quando retiradas dela, os filmes foram descolados para análise e então comparados entre si. As diferenças e particularidades de cada filme são visíveis. Enquanto uns rasgam com maior facilidade, outros são mais resistentes, além das diferenças visuais de cada um. Todos esses fatores serão analisados e registrados no caderno de campo para que nos próximos ensaios essas propriedades sejam aprimoradas. Como pode-se observar, os resultados obtidos com os testes preliminares foram muito positivos, afinal, houve a formação de filmes. Além disso, eles apresentaram propriedades mecânicas visíveis como fina espessura e alta flexibilidade. Como próximos passos, irei realizar outras análises com diferentes concentrações dos insumos que eu utilizei nos testes preliminares. Serão feitos também os testes de solubilidade, propriedades mecânicas e o markup, cálculo para definição do preço dos canudos, levando em consideração os tributos atribuídos e a margem de comercialização. O presente projeto apresenta relevância científica, ambiental e social por proporcionar uma alternativa sustentável à natureza na substituição dos plásticos descartáveis convencionais e também por promover uma melhor destinação ao sabugo do milho, um resíduo agroindustrial muito abundante no Brasil. Muito obrigada pela atenção. Tchau!